advento. Claro, o advento vem de uma tradição cristã. Eu queria problematizar um pouco isso. Haja visto que essa foi apoderada ainda mais por um fundamentalismo, por um movimento conservador que quer apequenar a vida. Por quê? Porque ele quer fazer disso um instrumento de poder, de subjugar a crença do outro, de hegemonia da crença, né? Eu tenho os meus incômodos, eu tenho minhas teorias e minhas utopias. Também é um modo como eu me aproprio desse conhecimento antroposófico a partir daquilo que eu chamo de antroposofia da imanência. É uma apropriação de um conhecimento que se quer, em muitos níveis, esotérico, mas na imanência, ou seja, eu tento trazer esse conhecimento para aquilo que a gente vive no dia a dia, sem pensar muito nesse aspecto religioso, nesse aspecto esotérico. Eu tento me descolar um pouco disso, porque é o meu modo de ser, né? Pensando um modo de viver isso, sem alimentar ainda mais a máquina hegemônica e opressora que vem em nome dessa cristandade jesuística. Fiquei pensando, mas quem não conhece os ritmos do advento, né? Quem só conhece aquele ritmo do advento que está submetido a uma igreja, seja ela qual for, a uma igreja, a uma religião, porque eu queria trazer os ritmos para a construção desse lugar, né, em nós, simbolizado por esses ritmos externos, que ajuda também para quem tem criança pequena. Para quem tem criança, isso produz uma memória, produz um sentimento. Esse meu incômodo, ele tem a ver com um certo luto. Eu tenho um luto. Por quê? Porque eu adoro essa época do ano. Eu adoro esses rituais, essa repetição dos rituais, né? Quando chega e começa já a colocar as luzes, começa a acontecer isso, alguma coisa do ser da casa, que é onde eu habito, se modifica. E ele se modifica no sentido de uma renovação. Ele traz um espírito de renovação. Ele se instala na casa. E o meu luto vem justamente do fato de que eu não consigo sentir esse futuro, isso que há de vir. Esse advento é como se eu tivesse me tirado o futuro. Isso que é da ordem da crença, da religião, está preservado. Mas há uma maneira de nós pensarmos nisso também para o fortalecimento, para o cuidado de si. E é nesse sentido do cuidado de si que a dimensão espiritual do cuidado de si se apresenta. Então, é uma dimensão espiritual que procura, na cultura popular, que procura, naquilo que é de senso comum, encontrar as potências. Então, é um pouco assim que eu lido com essas noções que podem também ser apropriadas de outra maneira, mas estou falando da maneira como eu costumo me apropriar. Então, a quadrimebração, do ponto de vista da antroposofia, não é dela, mas é um modo como o conhecimento, né, antroposófico se estabelece, pensa o ser humano como mineral, vegetal, animal e hominal. Essa é o modo que se pensa o humano nessa concepção. Uma das maneiras de falar sobre isso. E aí, como que a gente poderia pensar nisso hoje? Se, como ser humana, eu sou todos esses reinos, os 4 reinos, se eu sou tudo isso, é porque tudo isso importa. Numa dimensão do humano, o humano não é nada sem a dimensão mineral da sua existência. Então, tudo que é minério, toda a parte mineral. O ser humano não é nada sem o vegetal, sem a vegetação. O ser humano não é nada sem os animais. E o ser humano não é nada sem os outros seres humanos.
Então é nessa perspectiva que eu penso a quadrimembração. Não que essas coisas não só estão me constituindo, mas como eu necessito de todas essas instâncias para me constituir como gente, como aquilo que a gente, ao invés de chamar de espírito, pode chamar de gente. Ser gente, né? Ser gente é isso. Se constitui ser gente em relação a tudo que existe. Então, a constituição do presépio, que é assim, como que alguém se constitui gente, pode ser pensado por aí. Nessa quadrimembração, a gente pode pensar em relação ao planeta, em relação à nossa constituição junto às pedras, às plantas, aos bichos, às outras pessoas, e a nossa potência, digamos assim, de ser gente, aquilo que nos faz gente. A nossa constituição junto às pedras, às plantas, aos bichos, às outras pessoas, e a nossa potência de ser gente, aquilo que nos faz gente. Então, um pouco por aí que eu imagino que é a constituição desse caminho do advento, que é um caminho quadrimembrado, quando a gente pensa ele na imanência, descolada de uma figura mais religiosa, no sentido estricto, mas religioso no sentido lato, ou seja, da nossa própria relação conosco mesmo e com o mundo. Tem um autor que é nosso querido de referência, que é o Ingold. Esse autor, ele é genial, então eu aconselho, principalmente para quem está querendo se aproximar da cultura material, porque não se enganem. Construir o presépio é cultura material, é trabalhar com a matéria. A pedregosidade, então, não está na natureza da pedra, na sua materialidade. Tampouco está na mente do observador ou do profissional. Ao contrário, ela emerge através do envolvimento da pedra com todo o seu ambiente, incluindo você, observador, fala o Ingold, e da multiplicidade de maneiras pelas quais está envolvida nas correntes do mundo da vida. As propriedades dos materiais, em suma, fala o Tim Ingold, não são atributos, mas histórias. Eu estava preparando e pensei, primeira coisa assim que eu tenho que começar a pontuar muito fortemente com as minhas aulas, que é sempre, não importa o tema que eu aborde, introduzir uma autora mulher. Oxalá eu consiga, de agora em diante foi assim, introduzir uma autora mulher, introduzir um autor das epistemologias do Sul, introduzir um autor, uma autora negra. Eu estou tentando, mas é muito difícil, né? Primeiro que eu tenho que ler tudo para descobrir onde é que estão as coisas. Por isso, quem tiver, vai me mandando.